influência e como influencia muitas vezes na nossa história. Talvez você vai dizer assim: pastor, eu estou chegando agora para a série. Onde é que estão as outras mensagens que o Senhor pregou sobre essa série? Está lá no nosso canal do YouTube, PIB Jacundá TV. Depois você vai lá, entra lá, pesquisa, está todas as mensagens lá preparadas para você ser abençoado e compartilhar também a palavra de Deus. Amanhã essa mensagem já vai estar disponível. Mensagem também de domingo também vai estar disponível. Então, interage lá, participa, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Daniel 4, a partir do versículo 28, nos diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando pelo terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus e como os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado por esta noite tão maravilhosa, de podermos sair da nossa casa, vir à sua presença e podermos ser inundados por ela, sermos renovados por ela. E mais precioso e maravilhoso é podermos receber a sua palavra. Estamos prontos, estamos aqui disponíveis para receber e podermos assim, ó Pai, sermos ministrados, tocados, transformados pela sua palavra. Fala conosco, e ao sair daqui não sejamos o mesmo, estejamos prontos para viver e obedecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos falado estas quartas-feiras que existe algo muito perigoso na vida do ser humano. É o perigo de que qualquer coisa ou qualquer pessoa, seja o que for, se torne um Deus no nosso coração. E idolatria não é apenas deuses que estão de forma muito visível. Há ídolos que estão internamente aqui dentro, que a gente não consegue muitas vezes perceber, mas que influencia a nossa conduta, nossos pensamentos, nosso jeito de ser. Se nós somos tendenciosos e viciados em algo, existe um vício, existe um Deus que domina a nossa vida. Mas se também nós aparentamos não ser essa pessoa, às vezes tão popular, que evidencia o que tem muitas vezes, é mais reservado, também podemos ser dominados por um falso Deus. E quer dizer para você que qualquer outro Deus que concorre com Deus é um falso Deus e pode estar tirando a gente do caminho certo. O próprio Jesus falou que não podemos servir a 2 senhores. Ou nós vamos amar um e desprezar o outro, ou vamos servir a um e não vamos fazer nada pelo outro.
E Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas, e como também, de forma geral, nem a um outro Deus. E existe algo que ainda governa muito os nossos corações, influencia muito a nossa vida. O que eu quero dizer nessa noite sobre você é poder e política. São duas coisas que ainda influenciam muito a vida das pessoas. Ainda eles estão muito acomodados no nosso dia a dia. Nós vivemos um tempo de muita polarização. O que é isso, pastor? Um tempo que está muito acentuado, direita, esquerda, né? Centro não, mas ou você é de um lado ou do outro, né? E a gente percebe claramente que há um depósito exagerado, desproporcional de esperança em figuras que parecem que podem ser os salvadores da pátria. Querendo ou não, de um lado e de outro, cada um tem um nome que diz assim: se esse camarada aqui assumir o poder, nós estamos feitos, tudo está certo. E a política é um ídolo na nossa vida. Como, pastor? Como é que ela pode ser um ídolo? A partir do momento quando eu reajo, quando meu candidato perde. Não foi assim que aconteceu e acontece a cada 4 anos. Quando o candidato de alguém perde, aí vem aquele discurso: acabou, nada vai dar certo, a cidade não vai para frente, eu vou embora dessa cidade, vou embora desse país, vou embora desse planeta, estou esperando a hora de ir embora para Marte, nada vai dar certo, né? Então eu não vou orar, vai dar ruim, tudo, e começa a amaldiçoar. Quando a gente faz isso, a política é um Deus na nossa vida. Ou como nós lidamos também com os nossos opositores. Você sabia que a política reinou muito nessa última eleição na nossa vida? Sabe como é que ela fez? Ela era tão forte na nossa vida, era um ídolo para a gente, a ponto da gente ou sair dos grupos ou tirar a gente do grupo que a gente fazia parte. A política se torna um ídolo quando a gente diz assim: ele não concorda comigo, ele não tem o mesmo pensamento, aí eu começo a maldizer, porque não é uma boa pessoa também não, é um endemoniado, é do inferno, vai para o inferno, a família assim, a gente começa a maldizer. E quando a gente faz isso, nós estamos nada mais que servindo a um Deus na nossa vida chamado política. E uma das consequências disso, dessa idolatria política, é que a gente vive um ciclo de ilusão e desilusão. A cada 4 anos chega alguém e diz: porque eu farei isto, se eleito for farei isto, vou melhorar isto. Você sabe que são promessas, e você se ilude: não, porque se ele tomar o poder, e vai acontecer isso. Aí acontece que ele assume o poder e acontece o quê? Desilusão. Aí você fica: poxa, pensei que seria de um jeito, esperei, né? E não foi bem como aconteci. E eu quero ser bem superficial, porque se eu for entrar nos exemplos aqui vai dar errado. Então eu vou ficar bem aqui na minha. Mas assim, nós ficamos assim, porque nós colocamos uma esperança fora de sério em pessoas que a gente acha assim: se fulano fosse prefeito, presidente, líder, pastor, com certeza nós teríamos, né, uma vida muito boa. E quando a gente coloca a nossa esperança e a convicção dessa forma, nós estamos tirando Deus do centro de todas as coisas. Não que Deus vai sair do seu trono e do governo de tudo, mas na nossa vida, na nossa realidade, nós estamos dizendo assim: Deus, o Senhor não tem como fazer nada, mas Mateus, se for presidente, vai fazer tudo que a gente precisa. Então, ao invés de confiar no Senhor, que governa sobre todos, que é rei dos reis sendo os senhores, eu prefiro colocar toda a minha confiança na figura do Mateus. E se o Mateus for eleito, com certeza tudo o que eu espero vai acontecer. Mas sabe o que isso significa? Tim Keller vai dizer que todo homem tem uma idolatria de poder dentro de si. Nós cobiçamos poder, nós estamos incansavelmente querendo dominar ou exercer poder em alguma coisa. Lembra de Adão e Eva? Começa em Adão e Eva. O que eles fazem? Grande parte da desobediência desses dois se dá por 2 coisas. Primeiro, o ressentimento, porque Deus deu uma ordem de não pode fazer isso. Sobre a árvore do conhecimento do mal, vocês não têm poder para comer.
Se eu tenho poder para comer todas as frutas do jardim, por que eu não posso ter poder para comer esse fruto? Segunda coisa, foi despertado neles a vontade de quê? Poder ser como Deus. Conheço bem o mal, eu sou como Deus. E queridos, nossa vontade de poder, de controlar nosso destino próprio, começa desde o início da humanidade. E sabe, a política pode ser um instrumento de poder. Ela pode exercer poder sobre outros e controlar o destino do próprio país de duas formas. Primeiro, pelo orgulho nacional. Não tem problema a gente ter orgulho da terra, das tradições. Não tem problema a gente ter orgulho de ser paraense, orgulho de ser brasileiro. O grande problema é quando a gente acha que nós somos melhor que todo mundo. Quando a gente acha que o nosso país, a nossa cidade tem que ser unicamente abençoada e as outras não. Estou nem aí para a Ucrânia, estou nem aí para os Estados Unidos, estou nem aí para a China, ó. Se exploda, o negócio aqui é para o Brasil, tudo para o Brasil, tudo, né, em favor da minha tradição. E o perigo é o quê? Guerras, ideologias, e aí nós podemos estar justamente idolatrando outras pessoas. Isso é um perigo para nós, quando o nosso patriotismo, ele nos leva a um pensamento de que nós somos melhores que os outros. Você vê isso nos judeus que não respeitavam os samaritanos, e Deus quebra o orgulho desse povo, né? Muito antes, lá no exílio. Você percebe claramente também, por exemplo, quando foi a época do nazismo. Nós somos uma raça especial e nós não aceitamos ninguém, nós vamos dominar tudo. Isso é o problema de idolatrar a política. Nós vemos também a questão de ideologia. Sabe o que é ideologia? Conjunto de ideias que propõe ter resposta para tudo, e não é Deus. Então, para a minha vida sexual, não preciso de Deus. Tem uma ideologia para eu seguir que vai dar resposta para mim. No meu casamento vou seguir uma ideologia, na economia uma ideologia. Então está um bocado de gente inventando ideologia. E o grande problema disso é quando eu faço dela meu estilo de vida. Eu passo a enxergar o mundo por uma ideologia. Se eu sou capitalista, eu oro pelo capitalismo. Se eu sou comunista, eu começo a olhar tudo de forma comunista. E eu quero dizer para você que quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de confiar, de ser reinados por Deus. Deixa eu dizer uma coisa clara para você, quanto à questão de política. Nenhuma ideologia política é tão forte, superior, quanto o reino de Deus. Digo para você, o que resolve hoje o nosso problema na terra, queridão, não é A, nem B, nem fulano, nem ciclano, nem ideologia. Esquece esse negócio. Ah não, porque se todo mundo tivesse o mesmo valorzinho, a mesma porção de terra, esquece isso, querido. Nós somos pecadores, nós somos egoístas, orgulhosos, nós queremos cada vez mais. Então dizer agora para você, o que pode salvar a humanidade e mudar é reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Se o reino de Deus for estabelecido na terra, todo mundo vive bem, a cidade vive bem. Agora, querido, se for outro sistema, eu digo para você, vai dar errado, vai sempre dar errado. E aí, quando nós colocamos a nossa esperança em outras coisas, não em Deus, nós estamos servindo outro Deus. Mas a esperança do Evangelho é uma esperança absoluta, irmão. Não vai falhar, não vai dar errado. Mas a questão é, em quem você acredita? Sabe por que é um dos motivos da gente idolatrar ideologias, política? Sabe aonde é que está o X disso? Da nossa insegurança de controlar o próprio destino. Nós queremos controlar o nosso próprio destino. Nós queremos controlar o destino dos outros. Nós queremos controlar o andamento da igreja, o andamento da cidade, o andamento de tudo. Nós queremos ter, e nós nos sentimos inseguros. Você não tem como controlar, gente, o seu destino. Foi você que definiu em que século ia nascer? Você definiu quem ia ser seu pai e sua mãe? Você definiu qual ia ser o jeito do seu cabelo? Não. Nós precisamos nos lembrar que nós
fomos chamados a viver uma vida de dependência. O pecado sempre nos chama a uma independência, no sentido de que eu não dependo mais de Deus, do meu Criador, mas o chamado de Deus é depender dEle. E sempre, sabe, nós estamos rodeados de mensagens que diz: você pode controlar o seu destino, porque você é assim, porque não sei o quê, porque você tem um poder, porque você vai destravar o seu destino, você vai dominar tudo. Mas nós somos mais dependentes do que a gente gostaria de ser. E a melhor maneira da gente lidar com a nossa pequenez é reconhecer que nós somos criaturas. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa nessa vida: nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Nós não podemos esquecer disso, que nós somos criados. Nós não somos criadores, nós somos criados. Nós temos a imagem de Deus, nós somos criatura. E quando nós percebemos isso, nós deixamos de querer controlar o nosso destino, de controlar o país, de querer dominar um ou outro, e daí passamos a deixar Deus dominar. É por isso que a gente quer, se você parar para analisar, por exemplo, por que eu queria que fulano ganhasse? Porque se fulano ganhar, eu estou seguro, minha família está seguro, tudo para mim está seguro. Mas se fulano perder, eu estou inseguro. Mas nós gostamos de exercer o poder. Nós gostamos. Você já viu gente, por exemplo, que você está lá, você correu para um compromisso, chegou 2 minutos atrasado. Você chega no restaurante com a sua esposa e lá você reservou e tudo, mas 2 minutos atrasado, o cara diz assim, 2 segundos atrasado, o cara diz assim: vocês vão para onde? Não, porque a gente reservou hoje para jantar hoje aqui. Não, já perdeu a reserva. Mas são 7 horas e 2 minutos. Pois é, você não marcou que era 7 horas, a partir de 2 minutos você já não... Não tem gente que é assim? Que poderia te ajudar em alguma coisa, poderia exercer uma influência, mas diz: não entra. Desse jeito não vai. Você está na fila, de um banco, alguma coisa assim, e o cara gosta de aumentar a burocracia. Já viu? Está tudo certo com você, mas o cara fica procurando um erro ainda. Não, tem um erro aqui. Não, eu me lembro que a gente passa a maior burocracia no início do ano com a igreja. A gente leva tudo certo e o povo diz: não, porque a vírgula está errado, porque o negócio não é esse. Aí você diz: mas está tudo certo aqui, facilita para nós, precisamos pagar as coisas. Não. O pessoal lá de cima disse que o banco não libera. Aí você vai lá, imprime tudo de novo, paga mais de novo para o cartório. O pessoal, por quê? Porque o pessoal quer exercer o quê? Poder. É assim na religião também. Por que para muitas pessoas é cegado o entendimento das escrituras? Porque ele quer controlar a vida das pessoas. Então eu sou o apóstolo. Mateus só compra carro se eu deixar, só namora se eu deixar, e se fizer alguma coisa, gamegamerrar na sua vida. Já era. Mas quando eu entendo que eu posso exercer um poder, eu quero fazer isso, custe o que custar. E o texto que nós lemos fala de Nabucodonosor. Você sabe quem era Nabucodonosor? Rei do império da Babilônia. Esse império destronou a Síria e Egito, se tornou uma potência mundial, se tornou um rei poderoso na terra, começou a dominar todo mundo, e Israel também ele dominou. Por isso que Daniel e seus amigos foram para lá. Uma parte ficou no exílio e outra parte dos inteligentes, dos bonitos, foram para o palácio. Mas ele começou a dominar, começou a conquistar, começou a ter muito poder, riqueza, e ninguém dava conta desse homem. E aí ele teve um sonho muito difícil, um sonho que ele ficou agoniado, não dormiu mais. Ninguém conseguiu decifrar. Aí chama Daniel. Daniel disse assim: eu sei que você sonhou. Você sabe que eu sonhei? Sei que você sonhou. Você sonhou com uma estátua de vários materiais, não foi? Foi. E tinha, como era? A cabeça era de um jeito, o braço era de outro, as pernas e tudo, os pés, não era? Isso mesmo. No sonho não vê uma pedra e derruba essa estátua e acaba com tudo? Sim. Daniel disse assim: fala de todos os impérios, rei. Aqui estão todos os impérios, todas as riquezas do mundo, mas isso significa que todos eles vão ser destruídos pelo reino de Deus. A pedra é o reino de Deus que vai destruir tudo.
Mas isso é um recado para você, rei. Está aqui no capítulo que a gente leu, de Daniel 4. Isso é um recado para você. Você precisa entender que acima de você existe um rei, existe um Deus que governa tudo, que é poderoso, que é soberano, e que você vai prestar conta de tudo para Ele. Então, faz o favor de bater continência para Ele. Nabucodonosor gostou, disse: ó, gostei do que você falou, legal, maravilha, pode deixar. Mas ele tem um outro sonho. Mais tarde, o sonho é que havia uma grande árvore que tocava o céu, mas havia uma ordem para que se derrubasse essa árvore. O tronco ficaria, mas a pessoa que seria destronada iria morar com os animais, comer como animais, ia viver no meio do mato. E Daniel vem novamente e diz: este sonho, está aqui no capítulo 4, este sonho o rei está falando do Senhor. O Senhor é esta árvore gigante que toca o céu, mas tem ordens que vão vir contra o Senhor para derrubar o Senhor. O Senhor vai morar no meio dos animais, comer com o animal, o cabelo vai crescer, unha de águia, tudo. O Senhor vai ficar irreconhecível por causa da sua vanglória, porque o Senhor está se orgulhando do seu poder. O Senhor está usando o seu poder de forma errada. Olha aí, porque ele tinha poder. E qual foi a ideia que ele teve? Eu sou poderoso. 12 meses depois, um ano depois, o que acontece? Ele termina de comer um pudim feito da Babilônia, sai na varanda, ele enxerga tudo e diz: como eu sou poderoso, como é grande o meu poder, veja tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz. O texto diz que ele nem terminou de pronunciar essas palavras, o céu começou a falar: você vai agora deu ruim para você. É o que a gente leu. Você vai sair do palácio, você vai morar no meio dos animais, vai comer feito animal, ninguém vai te reconhecer, vai durar 7 anos até você reconhecer que Deus é rei. Sabe o que aconteceu? Ele foi tomado de uma doença mental, de forma tão assim, que ele ficou irreconhecível, irmãos. O rei, que sentava no trono de ouro, respeitado por todo mundo, vivia entre os nobres, agora estava onde? No meio do mato. Estava ali, comendo como boi. Seus cabelos cresceram, suas unhas como de águia, molhado pelo orvalho do céu. Um ser humano se comportando feito um animal. A ironia do pecado, irmãos, é que quanto mais tentarmos ser parecidos com Deus, ser o Deus da nossa vida, mais inferior ficamos. O pecado faz com que nós tenhamos costumes cruéis, mais egoístas, menos humanos. Quando o poder, nós temos sede e gostamos de exercer poder na vida das pessoas, nós passamos a agir feito animal. Egoísta, manipulação, nós brigamos com todo mundo, com tudo. É feito Nabucodonosor se tornou um cachorro, porque quando nós idolatramos o poder, as nossas atitudes e comportamentos são semelhantes como de um animal. Nós brigamos com todo mundo. Nós queremos acabar com a vida da pessoa, porque nós temos poder, nós queremos vê-la, eu tenho poder, então vai pagar na moeda, vai fazer conforme eu falei. É meu funcionário, vai me pagar. Eu tenho poder sobre ele, vai me pagar. Por que eu estou trabalhando 24 horas por dia? Porque eu quero. Fica calado, eu estou mandando, eu mando. Quando a gente tem influência do poder, a gente acaba fazendo as pessoas perderem a sua identidade, agirem de forma errada. E sabe qual é o perigo? A gente pode pagar um preço como de Nabucodonosor, o preço de passar a vergonha. Existe uma história de C.S. Lewis no Crônicas de Nárnia que é muito interessante.
fala de um jovem chamado Eustáquio. E esse jovem, Eustáquio, ele era apaixonado por poder. E expressava isso de maneiras cruéis, mesquinhas. Torturava animais, fazia fofocas, procurava agradar autoridades adultas. Ele queria poder, era um menino que queria poder e fazer de tudo de forma mais perversa possível. Diz que certa noite ele encontrou uma pilha enorme de tesouros dentro de uma caverna. E ele começou a cogitar uma vida de facilidades de poder, de riquezas, de influência. E aí diz o texto, diz a história que ele se transformou num dragão. Dormindo em cima do tesouro, feito um dragão a guardá-lo, cheio de ideias gananciosas da natureza. Esse menino passou a se tornar um dragão. E quando nós colocamos o nosso coração no poder, nós nos transformamos também em algo desse tipo. Nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. E aí diz que era também alguém muito medroso. E ele tem um choque de realidade, que quando ele se enxerga agora como um dragão, mas quer voltar a ser um menino normal. E à medida que o orgulho dele vai diminuindo, ele vai deixando de ser um pouco de dragão. Até que ele encontra um leão chamado Aslan. Esse leão, um leão misterioso, que aparece para ele e diz que poderia ajudar ele a deixar de ser um dragão. Só que o leão diz: eu vou usar as minhas garras e eu vou começar a arrancar as suas peles de leão. E quando ele faz a primeira vez, Eustáquio fica sentindo muita dor. Ele diz: isso é muito dolorido, é muito difícil. Mas o leão diz assim: é a única maneira de poder você tirar você de ser um dragão. E ele continua, de forma muito dolorida, muito difícil, vai rasgando, tirando, até que está tudo ali descoberto. E aí ele se olha novamente como um menino. De acordo com C.S. Lewis, esse leão, ele prefigura Cristo, ele aponta para Cristo. E nós somos como Eustáquio. Nós estamos tão transformados pelo poder que não nos reconhecemos mais. Mas à medida que nós nos tornamos humildes, à medida que nós vamos reconhecendo o nosso orgulho, o nosso ego, reconhecendo quem a gente acha que é aí que Jesus pode nos transformar novamente à imagem e semelhança conforme Ele estabeleceu. Não existe outra maneira. Foi assim, após 7 anos, Nabucodonosor levanta a cabeça, volta ao entendimento dele, e ele diz o que a gente acabou de ler. Ele reconhece que Deus é Deus, Deus soberano, Rei dos reis. Ele reconhece que o domínio dele é para sempre, que todas as nações são como pó diante dele. Ele passa a reconhecer que Deus é o Deus todo-poderoso e todos devem adorar a Ele. Aqui, Nabucodonosor tem a oportunidade de voltar a ser gente de novo, a oportunidade de ser um rei de novo. Quantas pessoas hoje são pais, são mãe, líderes de algum ministério, líderes de alguma empresa, de alguma coisa, e eles não percebem, mas as pessoas não reconhecem mais eles. Você já viu isso? As pessoas estão no relacionamento, mas não reconhecem mais elas. Você já viu, né? Nossa, fulano foi só chegar ao poder, só foi ter um dinheirinho na conta que ele se transformou. Quantas pessoas estão irreconhecíveis porque elas estão parecendo aquilo que idolatram? Se você idolatra o prazer e o sexo, você vai ser parecido com alguém assim. Se você idolatra a mentira na sua vida, você vai ser conhecido como mentiroso por todo mundo.
Se você idolatra o poder, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu não reconheço mais fulano. Eu conheci pessoas que estudaram comigo, que tinham todo o potencial para ser um pastor abençoado, mas nós percebíamos depois que ele estava se alimentando de poder, porque ele queria ser um grande pastor, reconhecido, ele queria estar nas redes sociais, a tal ponto que ele se achou tão poderoso, criou uma igreja para ele e tudo, a tal ponto que ele se achou tão forte, que ele caiu em pecado com uma jovem da igreja. E aí, ninguém mais reconhecia ele. E quando ele caiu, ele teve que lidar com a vergonha, ele teve que ir embora do país. Porque ele se transformou e foi envolvido pelo poder. Quando de nós somos pais, estamos envolvidos pelo poder. E manipulamos a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, ou do nosso marido, do nosso cônjuge. Nós temos tanto medo e insegurança de que as coisas saem do nosso controle, que a gente quer controlar tudo. Já vi igrejas que as pessoas ficam doidas, desesperadas, porque mudou o pastor. O que vai acontecer agora? Então nós vamos ter que dar um jeito de controlar para que a igreja não se perca. Formas de poder. A gente fala assim: Deus me livre, negócio de ser um político, Deus me livre disso. Mas se a gente pudesse sentar na cadeira de um cargo político, porque fulano lá, olha, usando um terno de 10 mil reais, viajando para Paris, olha, esse homem, gente, como é que um político pode fazer isso? Se você sentasse também na cadeira dele, você faria a mesma coisa, porque nós somos sedentos por poder. Mas o que o Evangelho nos ensina? Que precisamos reconhecer que somos criaturas de Deus, e que a nossa vida, ela não acontece, o nosso destino pelas nossas próprias mãos, mas pelas mãos de Deus. E que nós não somos donos de nada, mas somos administradores, e Deus nos concede poder, mas o poder vem dele. Quanto de nós estamos sedentos pelo poder, queremos dominar, e eu quero dominar a vida das pessoas, e eu quero dominar a vida dos meus amigos, e ai deles se não for do jeitinho que eu quero, tem que ser do jeitinho que eu quero. Nós centralizamos tantas as coisas na nossa vida, e vivemos e vamos sendo transformados pelo esse poder. Queremos reconhecimento, queremos glória, queremos aplausos, queremos like. Mas sabe qual é o problema de pessoas assim? O problema é que elas não conseguem se olhar no espelho e perceber as suas fraquezas. E nós precisamos fazer como o Eustáquio, dizer: Senhor, eu preciso voltar para aquilo que o Senhor me chamou para ser, filho, servo, serva. Nós só podemos ser curados da nossa lepra como Naamã quando nós descermos as águas, quando nós entendemos que a graça de Deus é suficiente para nós. E se Deus nos coloca em responsabilidades, em atribuições ou posições, nós não podemos agir e usar aquele poder de forma errada, porque Deus vai cobrar contas de nós. Talvez nós não precisamos nem ficar como o Nabucodonosor, nós não precisamos estar no meio do mato comendo feito animal,
é só perceber se as pessoas estão querendo ficar perto da gente. Por que as pessoas não querem ficar mais perto de mim? Ninguém me chama mais, ninguém quer conviver comigo, ninguém quer fazer nada comigo. É porque talvez você está diferente pelo poder que você tem. Mas quando nós temos a humildade de reconhecer, é aí que Deus trabalha a nossa vida e nos dá a oportunidade de restaurar todas as coisas. A restauração em Nabucodonosor só se deu quando ele reconheceu que Deus era todo poderoso e que ele não era esse homem todo poderoso. Algumas questões na nossa vida Deus faz para que a gente dobre os joelhos e a gente reconheça que o nosso poder fez mal. Nós só vamos deixar de idolatrar a política, de colocar em alguém a nossa esperança. Nós só vamos deixar e viver em paz e seguros. Não teremos problema de insegurança quando nós colocarmos Deus como a nossa salvação e esperança completa da nossa vida. Depender e confiar do Senhor. Eu digo para você, meu candidato não ganhou as eleições, mas eu não estou preocupado. Por quê, pastor? Porque a minha salvação não dependia do meu candidato. Porque na verdade ele era só um candidato para eu ter que cumprir a minha responsabilidade como cidadão. Porque o meu candidato de verdade já resolveu tudo na cruz por mim. Já resolveu a minha questão. Ele um dia vai voltar e vai de forma plena reinar nessa terra. Todos os reinos aqui desse mundo, todos os governantes vão passar, mas um dia ele, o leão da tribo de Judá, vai reinar todas as nações com poder e glória, como já está fazendo. Por isso, exerça a política. Não seja alguém fora, que não quer pensar, que não quer falar de política. Eu estou falando para você o seguinte: não é a politicagem, mas você exercer o seu papel como cidadão. Você votar, você buscar trabalhar em favor da sua nação, é o que nós podemos fazer. Cobrar os nossos, mas não colocar eles como salvador da pátria. O único que pode salvar a nossa pátria é Deus. E Ele mesmo falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu salvo a pátria. Quando nós colocarmos Deus como nossa esperança, nossa fortaleza, Senhor, e deixar Ele reinar, nós não viveremos inseguros, querendo dominar tudo. Nós só vamos deixar dizendo assim: Deus está reinando, Deus está governando. Quando nós deixarmos Deus reinar, nós não vamos querer dominar a vida das pessoas. Nós não vamos querer usar do poder para fazer coisas más às pessoas. Nós vamos viver bem seguros, tranquilos. Eu tenho poder, eu tenho influência, certo? Mas eu não vivo desesperado, eu fico sem dormir, eu fico ansioso, não. Eu descanso e confio no Senhor. É a gente quebrar o nosso orgulho e a gente se render e dizer: Senhor, reina na minha vida. É dizer: Senhor, às vezes que eu quis dominar, às vezes que eu quis dominar a vida do meu filho, da minha filha, dizendo: você vai ser isso, você casa com fulano, você faz isso, mulher, minha esposa, você não faz isso, você faz aquilo, porque eu estou mandando, ou vai acontecer do jeito que eu quero. É dizer: Senhor, eu só fiz isso porque muitas vezes eu me senti inseguro, e eu estava inseguro porque eu não confiava no Senhor. Mas eu quero que o Senhor reine.
reine em tudo, Senhor. Eu não quero mais ser um escravo do poder. Eu não quero poder ter sede de poder. Deus, eu não quero mais assumir um ministério na igreja porque eu quero ter poder para fazer alguma coisa e mandar em alguém. Não, Deus. Eu preciso confiar e saber que o Senhor reina. Você não precisa estar num alto escalão da sociedade. É lá na sua casa, é na vida dos teus amigos, é na tua rede social, que você pode estar sendo um escravo do poder. Ou quando você coloca a sua confiança em outra pessoa e diz: Ele vai resolver o problema da minha casa, Ele vai resolver o problema não sei de quem. Precisamos confiar no Deus que é todo poderoso. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você se enxerga como alguém influenciado pelo poder? Você tem sede de poder? Você tem sede de dominar? Você quer dominar? Aonde tem a oportunidade, você vai dominar, você vai influenciar, você vai fazer, vai querer que seja do seu jeitinho de ser. Talvez você, como Nabucodonosor, se orgulha muito de tudo que um dia já conquistou e não reconhece que foi Deus. Será que está na hora da gente reconhecer e dizer: Senhor, perdão, porque eu sempre caminhei colocando a minha esperança de que o Brasil fosse melhor na vida de alguma pessoa ou de outra. Nós, como igreja brasileira, precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que em algum momento a gente idolatrou alguém. Não importa que lado foi, a gente idolatra. Porque nós temos medo, e medo do que pode acontecer. Então nós queremos ter o poder de controlar até a nossa nação. Nós não podemos controlar, queridos. Quem pode controlar e controlar todas as coisas é Deus. Você pode nesse momento, nessa hora, e pedir: Senhor, vem reinar. Reina no meu trabalho, na minha casa. Eu sou um pai, reina, Senhor, em mim. Eu quero reinar, Senhor. Eu quero que o Senhor reine na minha vida, Senhor, nos meus negócios, no meu ministério. Reina, Senhor, até naquilo que eu acredito quanto nação, quanto cidadão brasileiro, de entender que aquele que pode salvar e mudar o meu país é o Senhor, aquele que pode salvar e mudar a minha cidade é o Senhor, aquele que pode salvar e mudar o meu estado é o Senhor. Peça ao Senhor nesse momento para que quebre de você toda a idolatria de poder, toda a sede de poder, de querer dominar, de querer mandar, de querer influenciar. Não, mas que você se torne apenas um servo, uma serva, e deixe Deus reinar e reconheça que quem faz tudo é o Senhor. Peça para que Deus trabalhe no seu coração a insegurança. Deus, me traz paz, segurança de entender que a minha mão está nas mãos do Senhor, a minha vida.